Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus, né? Amém. Nosso primeiro encontro de homens. Amém. Sabe que Deus dá muita importância para os homens, né? Sabe que o mundo atual, ele quer acabar com a masculinidade, com a hombridade com os homens. Toda tendência hoje é jogar o homem para baixo. O negócio é a mulher, empoderamento feminino, mulher, os direitos da mulher, pode ver, tudo gira em torno disso. E não só isso, você vê que a cultura desse mundo, que vem através de filmes e novelas, é deixar o homem feminino, fraco, chorão, com medo de tudo. É isso que estão querendo fazer com o homem hoje. E se entrar na onda, se torna tudo isso daí mesmo. Não tem coragem para nada, é aquele que fica chorando debaixo do chuveiro, diante dos problemas, diante das dificuldades. O que Deus espera de homens? A gente olha para a Bíblia, Deus dá muito valor para a mulher, no papel da mulher, e dá muito valor para o homem no papel do homem. Cada um tem seu papel. Deus fez homem e mulher. Fez a mulher para complementar o homem. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E faz uma mulher para o homem. Então não é bom que o homem esteja só. E a mulher é o complemento do homem. Mas cada um tem sua função. Cada um tem seu papel. E nós não podemos fugir do nosso papel. É muito difícil ser homem. É muito difícil exercer o papel de homem. É muito difícil colocar as coisas sobre os ombros. O Nação acabou de citar um exemplo aqui, Josué. Moisés, Deus apareceu para Moisés quantas vezes? Desde lá no deserto, chamando ele, fala, vai que eu vou com você. Vai, eu vou libertar o povo. Ele aparecia. Moisés era aquele que tinha comunhão face a face com Deus. Deus falava com ele face a face. Irmãos, assim é fácil. Agora é Josué. Quantas vezes? Pega a sua Bíblia e vê quantas vezes Deus apareceu para Josué. Nós só citou uma aqui. Deus fala para ele, vai, ser forte e corajoso. Mas ele não tem a bagagem de Moisés. Ele não tem as aparições de Deus para ele que nem Moisés. Mas Deus apareceu para ele. Vou ser forte e corajoso, porque ele estava morrendo de medo. Ele estava morrendo, ele falou, não vou conseguir, esse negócio não é para mim. Eu não sou Moisés. Percebe? Eu não sou Moisés. Eu sou ajudante de Moisés. Mas Deus falou, é você. Agora é com você. E sabe que todos nós temos um mandamento de Deus para nós. Eu e vocês, Deus fala, agora é com você. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele preparou mais próximo dele 12 discípulos, alguns desses 12 mais próximos dele. Mas quando ele morreu, ressuscitou, ele falou, agora é com vocês, ide, eu estou com vocês. Eu vou estar em vocês, estou com vocês, mas vocês agora precisam desempenhar o seu papel. E na igreja, para a igreja, existe uma palavra de Deus para os homens também. Paulo fala, mulher não pode ensinar na igreja. Por que nós não temos profetas mulheres lá ensinando nas reuniões? Porque a palavra fala que isso cabe ao homem. Presbíteras, bispas, não tem. Quem que é o governo da igreja? É colocado para homens. Por quê? Porque assim a palavra colocou. Se fosse só mulher, nós estaríamos sentadinhos de boca fechada e as mulheres estavam comandando, porque Deus teria determinado isso e nós queremos seguir a palavra. Mas Deus deu para os homens, então cabe aos homens. Agora, o que não pode ter? É omissão. Quando os homens se omitem, as mulheres se levantam. Eu vi um pregador nos anos 70, nos anos 80, ele falava sobre a Inglaterra, sobre Margaret Thatcher. Ele falou, isso é uma vergonha para a Inglaterra, ter uma mulher no comando. Lá ele falava isso. E se você for ver, quando não existe homens líderes, levanta-se mulher para comandar os homens.
E o que eu quero falar nessa tarde, rapidamente, é sobre algo que tem na Bíblia, que é o encabeçamento determinado por Deus. Deus determinou encabeçamento. O que é encabeçamento? O que é encabeçar? É liderar, é estar à frente de algo. Então, eu queria ler um texto com vocês, né? Que aquilo que Deus fez quando Ele enviou Jesus. Jesus veio nessa terra, nós sabemos a história. Ele era Senhor de tudo, Ele fez todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, mas Ele se tornou um homem, mas não um homem manda-chuva, um rei, mas um servo, e foi até a cruz e morte de cruz. Mas depois que Ele fez isso, depois que Ele cumpriu a redenção, Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, isso glorifica a Deus, quando nós colocamos Jesus no lugar dele. E a Bíblia é bastante específica nessa questão. Lá em Efésios 1, 22, falei que depois que ele ascendeu aos céus, foi colocado acima de tudo, pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, e para ser o cabeça sobre todas as coisas. O que Deus quer? Que Jesus seja cabeça sobre todas as coisas. E para isso Ele o deu à igreja. Então, veja, para que Deus exerça o que Ele quer fazer, foi muito difícil para Deus deixar a sua glória e se tornar um homem e ir para a cruz. Mas Ele passou por isso, Ele fez isso. E aí Jesus vai até os céus, sobre tudo, Senhor de tudo, e aí Ele é dado à igreja para ser o cabeça sobre todas as coisas. Então veja, Deus se diluiu em nós. Hoje você pode falar, Cristo habita em mim. Você pode falar isso, Cristo habita em mim, porque eu o recebi. Você pode falar, mas eu também posso falar. Então você fala, então ele está diluído, ele não está numa pessoa só, ele está no corpo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Então, quando a igreja funciona do jeito que Deus quer, há um encabeçamento. Porque nós somos representantes de Deus para que Cristo possa encabeçar todas as coisas. Porque Ele não vai encabeçar por Ele mesmo, Ele foi dado à igreja para que ocorra encabeçamento. Então esse encabeçamento, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Onde está a igreja? A igreja está espalhada. Onde tem um filho de Deus, ali é um representante, ali é um membro do corpo de Cristo. Então, o que é a vida da igreja? Uma das coisas mais bonitas que eu aprendi na igreja. Tem gente que fala, não existe visão da igreja. Existe visão da igreja. Quando você acha que a igreja é aquele prédio, você não tem a visão da igreja. Quando você acha que você vai à igreja 3 vezes por semana, você não tem a visão da igreja. E 90% dos cristãos hoje acha que ele vai adorar a Deus na igreja. Naquele lugar, naquele endereço, aqueles dias da semana. Isso não é igreja, nunca foi. Mas essa é a visão da maioria dos cristãos hoje. É a falta da visão da igreja, que a igreja é o corpo de Cristo, que nós somos membros desse corpo. E nós precisamos funcionar como membros. Então, isso é igreja. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então não existe nenhum CNPJ com monopólio disso. Não existe nenhuma denominação, igreja com nome ou sem nome, que tem monopólio disso. Porque a igreja não é isso, a igreja é o corpo de Cristo. Todos os filhos de Deus compõem esse corpo. E onde há um filho de Deus, se há autoridade, foi falado aqui, autoridade. A Nação falou disso. Foi dada autoridade para Josué. Foi dada autoridade para Moisés. E foi dada autoridade para a igreja. Amém. Ah, mas eu não sinto que tem autoridade. Josué também não sentia.
A única coisa que Deus falou para ela, ó, eu estou com você. Ser forte e corajoso que eu estou com você. Não foi falado a mesma coisa para você? Eis que estou convosco todos os dias até o fim. Vai que eu estou com você. Vai que eu estou com você. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu vivo acreditando nisso. Quando eu entro numa casa, eu acredito nisso. Quando eu abro a minha boca numa reunião dentro de uma casa, eu acredito nisso. E o que eu falo, que está na palavra, é acreditando em tudo que está ali. E eu acredito que ali, naquele ambiente, tem uma pessoa comigo. Que ele pega aquelas palavras e faz o que ele quer. E transforma dentro das mentes e corações ali. Por quê? Porque eu acho que eu sou alguma coisa? Não. Porque ele me mandou fazer aquilo e ele falou que estaria comigo todos os dias. Amém. E ele é cabeça. Amém. E ele tem poder. E ele tem autoridade. E eu ali estou representando ele. A gente tem que crer nisso. Nós temos que crer nisso, para viver isso. Porque se a gente não crê nisso, a gente não vive isso. A gente vai ficar que nem um cachorro com um rabinho no meio das pernas, sempre debaixo da mesa. E Deus deu autoridade para a igreja porque Ele quer ser o cabeça sobre todas as coisas. E nós não podemos impedir que Deus faça o que Ele quer fazer. E depois, Efésios 4,15 fala, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então Ele é cabeça, Ele foi dado a nós, e agora a gente precisa crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Para que possa haver esse encabeçamento de Cristo em nós. Né? Louvado seja Deus. E 1 Coríntios 11, 2, fala assim, de fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então aqui foi estabelecida uma ordem. Deus o cabeça de Cristo. Cristo o cabeça de todo homem. E o homem o cabeça da mulher. E a minha ênfase aqui é o seguinte. Não se preocupe muito em ser o cabeça da mulher. Isso quem tem que mais se preocupar é a mulher. Porque a fidelidade da mulher com Deus está aí. O que cabe a nós é ser encabeçado por Cristo. Amém. Você tem que saber quem que é o seu cabeça. Nem tanta importância você tem que dar em quem você vai encabeçar. Porque se a sua ênfase for essa, só vai ter briga. Você tem que ser submissa a mim. Nunca fale isso para uma mulher. Você não tem esse poder de convencimento ou de persuasão. Quem vai fazer isso é o Espírito. Amém. Você vai fazer o que Deus falou para você fazer. Você vai amá-la. E se entregar por ela assim como Cristo. Só isso. Ame-a. Ame-a. Se dá. Trabalhe o mês inteiro para sustentar a sua família. Não vai sobrar nada. Mas você fez sua parte. Né? Você fez sua parte. Não brigue por direitos. Agora, lute para ter um encabeçamento de Cristo na sua vida. Isso vai fazer toda a diferença no seu viver. Na minha vida, na sua vida, nós precisamos ser encabeçados por Cristo. Cristo precisa ser o Senhor. Sabe que a coisa mais difícil hoje, é ser encabeçado por Cristo. A coisa mais difícil hoje é ter um cabeça. Ninguém quer ser cabeça. O Evangelho é isso, a pregação do Evangelho é isso. Se vocês analisarem, o que é o Evangelho? Quando você prega o Evangelho para alguém, em suma é o seguinte, você quer receber a Jesus Cristo como Senhor da sua vida? Você quer, a partir de hoje, renegar o jeito que você vinha vivendo até então, para começar a viver e a seguir a Jesus, e pensar e agir de acordo com a vontade dele? Você quer isso? Isso é pregação do Evangelho. Se confessares a Jesus como Senhor,
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que é isso, na verdade? É abrir mão de direitos. Quem cuida da minha vida sou eu. Eu que sei o que eu tenho que fazer. Eu sei muito bem o que eu tenho que fazer. Como que uma pessoa dessa vai seguir Jesus? Né? Então o homem, quando ele se depara com o Evangelho faz essa exigência para ele. Você quer abrir mão do seu ego? Você quer abrir mão do eu sei para seguir a Jesus? É o que Jesus falou, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é isso? Negue-se a si mesmo. Não vou mais andar como eu andava. Não vou mais fazer o que eu fazia. Não vou mais pensar do jeito que eu pensava. Eu já não tenho mais direito sobre minha vida. Agora eu tenho um Senhor sobre mim. Eu tenho um cabeça. Quem quer ser encabeçado? E o pior de tudo, irmãos, é que a maioria dos cristãos rejeita o encabeçamento de Cristo. A maioria dos cristãos aceitam a Jesus como seu Salvador e fica enrolando para deixá-lo ser Senhor, para deixá-lo ser cabeça. E os grandes problemas nossos estão aí. Os grandes problemas nossos estão aí. Né? Que nós demoramos muito para deixá-lo ser Senhor. E agimos do jeito que a gente quer, fazemos o que queremos, que dá na nossa cabeça. Paulo fala, não mais andeis como andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Por quê? Porque querem fazer o que quer viver do jeito que quer. Não, eu determino o que eu vou fazer, eu sei o que eu vou fazer. A palavra de Deus nos dá o caminho, a palavra de Deus nos ensina sobre as coisas. E nós temos muitos outros ensinamentos contrários à palavra. Mas quem é o cabeça? Quando nós temos Jesus como o cabeça, em todas as situações nós consultamos o cabeça. E aí nós somos modelo para o filho, nós somos dia a dia, nós fazemos pregações pela vida, da maneira de proceder. Não quer dizer que nós somos perfeitos, que acertamos tudo, mas quando nós temos um Senhor, quando nós temos um cabeça, a nossa vida é mais parecida com a vida de Jesus. Não quer dizer que é algo tudo perfeito, mas nós buscamos essa perfeição. Nós buscamos acertar, nós buscamos fazer a vontade de Deus. Isso vai muito além de questões simplesmente espirituais, aquilo que a gente faz no local de reuniões da igreja, mas é muito mais fora. E uma das coisas que nós aprendemos, o que é a vida da igreja, é a vida social, é a vida familiar, é a vida nas reuniões, é uma vida de batalha espiritual. Essa é a vida da igreja, essa é a visão da igreja. E se nós olharmos, a questão das reuniões é a menor parte da nossa vida da igreja, os momentos em que nós estamos juntos, como nós estivemos ontem à noite, como nós estivemos hoje de manhã, e esporadicamente temos algumas, como nós estamos tendo agora, isso é a parte mínima nossa, algumas reuniões de grupo familiar na semana, mas isso diante do nosso tempo, diante da nossa vida, é a parte menor. Mas no dia a dia, no trabalho, conversando com pessoas, se relacionando com pessoas. Quem estuda na escola, no trabalho, nós estamos passando informações, nós estamos testemunhando um viver. E aí, nós precisamos estar encabeçados por Cristo. Nós não desligamos o interruptor e deixamos de ser quem nós somos, de acordo com o ambiente que nós estamos. Então a nossa luta é essa, onde nós estamos, Jesus é o Senhor. E nós pagamos o preço por isso, nós estamos seguindo a Jesus. E isso vai fazer toda a diferença, né? Quando nós estamos ensinando alguém, ensinando um filho, com exemplo, com palavras,
no relacionamento em casa com a esposa, nos negócios, com os sócios, com os funcionários, com os patrões, quando o patrão está perto ou não. A Bíblia fala sobre isso. E quando nós ouvimos a palavra, e nós, por ter um cabeça, não é porque a gente é bonzinho, não, é porque nós temos um cabeça. O patrão saiu de perto, para de trabalhar, mas e o cabeça, não está vendo isso? Você está entendendo? O patrão não está vendo, você está enganando ele, mas o cabeça está vendo. Ou quando você combina alguma coisa, você é o chefe, você é o patrão, você combina alguma coisa, na hora de cumprir, você tem às vezes o poder de não cumprir, mas o cabeça sabe o que você falou. Você sabe, e ele também sabe. Então, são essas coisas. Você tem algumas coisas hoje de manhã, essas coisas. Nossa, isso daí é... Quantas vezes com os meus filhos acontecia isso? O Danilo sempre aparentou menos idade, né? A gente chegava num lugar, num parque, em algum lugar, acima de 12 anos paga. O Danilo tinha 15 anos, parecia que tinha 11, né? Não, ele não paga, né? Ele tem menos que isso. Aí você já dava aquela travada, né? Não, ele tem tantos anos. Você queria, né? Falar tudo bem, né? Mas não dá, por quê? Porque eu estaria ensinando ele a ser um trapaceiro, né? Na hora que você puder dar um nó, você dá. Que nem eu dei agora. Não. Aí você fala, não, ele tem tantos. Aí você paga o preço. Só que o problema não é os R$20, os R$15, os R$30 que você pagou. Se você foi lá, você tinha condições de pagar, senão você não teria ido lá. O que fica mais forte aí é a mensagem que você paga para ele. Passa para ele, que é, poderia ter não pago, mas o justo era pagar. E tantas coisas que acontecem na nossa vida, assim. Você fala, puxa, não, o Senhor está vendo. Eu sou um servo, Ele é o Senhor, Ele é o cabeça. Então, irmãos, nós precisamos ser encabeçados por Cristo. Né? Quando nós somos encabeçados por Cristo, a nossa vida é outra vida. E Deus está cuidando de tudo. E Deus cuida de nós. E Deus vê tudo. Né? Às vezes a gente pensa que perdeu e está ganhando. E assim é o Evangelho, e assim é a lógica de Deus. Bem-aventurados, felizes os que choram. Essa é a lógica de Deus. Felizes os que choram. Vai entender um negócio desse. Felizes os perseguidos por causa da justiça. Felizes os pobres de espírito. Felizes é o conceito de Jesus. Por quê? Porque tudo aquilo ali é para aquele que tem um cabeça sobre si, que sabe que está sendo guardado por Ele, que sabe que está sendo cuidado por Ele, sabe que a vida não está na nossa mão, né, que todo o sustento vem dEle. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e eu vou te dar o que comer, o que beber e o que vestir. Essa foi a promessa de Jesus. Isso daí para quem que é? É para quem tem um cabeça. Não é para quem fala, não, eu vou dar conta por mim mesmo. É aquele que confia em si. Se eu confiar em mim mesmo, vamos lá. Jesus fala, vai lá, vai firme. Mas quando nós confiamos no Senhor, colocamos Ele em primeiro lugar, então nós começamos a ser homens de verdade. Quando Moisés estava liderando o povo, teve um dia, ele começou, o povo fazia uma fila, cheio de problema. Moisés tinha que decidir todos os problemas deles. Moisés consultava Deus e decidia. Aí o sogro dele ficou olhando assim, teve um dia que pegou desde o amanhecer até a noite. Aí o sogro do Moisés falou, rapaz, você não vai aguentar, hein? Eu vou te dar um conselho aqui, né? Êxodo 18, né?
Êxodo 18, ele falou assim, olha, vamos lá para Êxodo 18, vai. O Jetro, né? Ele pegou e deu um conselho para Moisés. No dia seguinte, 13, no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro. Eles declarem os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer, sozinho não. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-os saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Olha, ouve, pois, as minhas palavras. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz saber o caminho que devem andar e a obra em que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes. Procura entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Por que é tão sogro assim? Veja bem, capazes, tementes a Deus, homens de verdade. Isso me impressiona muito aqui. O que é um homem de verdade? Capaz, mas temente a Deus. E assim ele fez, né? E aí essas pessoas esses homens começaram a dividir a carga com ele. Na igreja deve ser assim também, irmãos. Deve ter vários homens de verdade, colocando o ombro em cada necessidade, cada causa, para que todos vivam de uma forma feliz e sem peso, porque um está dividindo o peso uns com os outros, né? Louvado seja Deus por isso. E eu queria terminar com essa questão. Ser encabeçado por Cristo nos dá autoridade de Cristo. Creiam nisso, porque foi isso que ele fez. Porque nós somos o que nós cremos de nós mesmos, sabia? Você é o que você crê de você mesmo. Por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra. Por isso que nós temos que ir até a palavra. Por quê? Porque Deus nos mostra na palavra os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. O que Deus pensa de você? É isso que é verdade. Não é o que você pensa de você, não é o que eu penso de mim mesmo. É o que Deus pensa de mim. Por exemplo, tem muita gente aí perdido achando que está salvo. Por quê? Porque ele acha que está salvo, porque ele faz coisas boas, porque ele ajuda o pobre, porque ele mensalmente dá um dinheiro lá para a Vila Vicentina. A palavra de Deus fala assim: não há um justo nem um sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E ele acha que está salvo, quando a palavra fala que ele está condenado, e Jesus quer salvá-lo. Então qual que é a visão que ele tem de si mesmo, a respeito da salvação? E qual que é a visão que Deus tem dele a respeito da salvação? E quem vai salvar? É ele ou é Deus? Percebe que a gente não pode errar na nossa avaliação pessoal? A nossa avaliação pessoal tem que ser a avaliação que Deus faz de nós. Agora, quando Deus fala, você é meu filho, quando Deus fala, toda autoridade te foi dada, quando fala, agora você vai que eu vou com você, agora Deus fala, eu quero encabeçar as coisas através de você, o que você vai fazer? Você tem que crer naquilo que Deus falou e se posicionar para Deus agir através de você. Senão não vai acontecer nada.
Nós somos o que nós enxergamos de nós mesmos. Vou dar um exemplo para vocês. Números 13. Números 13, aqueles espias foram 12 espias, né? Conhecemos bem a história. Josué e Caleb vieram com um relato positivo e aqueles 10 vieram com relato negativo, não é isso? E aí, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esse era o relato de Caleb. Aí vem, porém os homens com que ele tinha subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é povo mais forte do que nós. Está vendo? Essa é a avaliação. O outro, com 80 e tantos anos, fala: vamos lá que nós vamos vencer, subamos, essa terra é nossa, Deus está com a gente. Vamos comer como pão. E os outros, não, nós somos fracos. Eles são fortes. Né? E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E aí vem, onde eu queria chegar. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Quer dizer, eles nos olham como gafanhotos, e nós olhamos, nós somos gafanhotos. Se você acha que os outros te acham gafanhoto, se você se considera um gafanhoto, o que você é? Gafanhoto! É gafanhoto. Gafanhoto morre no deserto. Só entra quem acredita em Deus. Só entra quem fala: o senhor falou? Eu sou filho, eu sou igreja, o senhor está me encabeçando? Toda autoridade lhe foi dada e o senhor está comigo? E o senhor está mandando eu ir? E o senhor quer que eu encabece a minha casa? O senhor quer que eu encabece a minha família? O senhor quer que eu seja uma... Então, nós começamos a ver que nós não somos mais o filho de fulano, né? Nós somos filhos de Deus, nós temos a autoridade de Deus e nós somos representantes de Deus onde nós estamos. Nós vamos fazer diferença onde nós estamos. Você vai fazer diferença na empresa, você vai fazer diferença na escola, você vai fazer diferença na igreja, nas reuniões. Você vai ser uma pessoa diferente porque você está sendo encabeçado pelo Senhor do universo. Amém. Né? E é isso que nós vamos enxergar. O encabeçamento do homem. Nós temos um cabeça, é Cristo. Amém. Nós temos que crer nisso e viver isso. Crendo e vivendo, seremos aquilo que Deus quer. Amém. Irmãos, vamos pegar isso daí. E vamos falar: Senhor, eu me entrego a Ti. Senhor, seja o cabeça da minha vida. Amém. Se Ele não foi até hoje, ou foi mais ou menos, intensifique isso a partir de agora. Amém. Irmãos, nós temos um exército aqui. Um exército que pode mudar a cara dessa cidade. Vocês têm que crer nisso. Nós podemos mudar a cara dessa cidade, estando encabeçados por Cristo, tendo Jesus como Senhor da nossa vida, valorizar isso, nem que seja para mudar a nossa vida mesmo, para mudar tudo que a gente vinha fazendo até agora, mas Cristo precisa ser o Senhor da nossa vida. Amém. Isso vai fazer a diferença em todos nós. E todos nós vamos colher os frutos disso também, e Deus vai se alegrar com isso, e o Senhor vai poder nos usar fortemente nessa era que nós vivemos. Amém. Todos nós temos o valor, nós não somos gafanhotos. Eu não me vejo como um gafanhoto, eu sou um filho de Deus. Eu tenho o Espírito de Deus habitando em mim. Amém. Todo o poder da palavra, tudo aquilo que foi prometido para mim vai ser cumprido, porque foi promessa de Jesus. Eu quero me colocar debaixo dele, sob o governo dele,
que o reino dele venha sobre mim e que a vontade dele seja feita aqui na terra, através do meu viver. Isso vai fazer toda a diferença. Que Deus possa nos abençoar. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Somos teus filhos! Filhos legítimos! Porque recebemos a sua vida, recebemos o seu Espírito. Senhor Jesus! Não somos gafanhotos, nós somos aqueles que o Senhor separou, escolheu, predestinou para sermos conformes à sua imagem. Senhor Jesus, transforma-nos, Senhor. Tira da nossa mente todo o espírito de inferioridade, tudo aquilo que atrapalha o teu agir através de nós. Senhor, que possamos ser aqueles encabeçados pelo Senhor, guiados pelo Espírito, para realizar tudo aquilo que o Senhor quer, nas famílias, nas casas, com as pessoas que conhecemos na nossa casa. Senhor Jesus, esperamos em Ti, esperamos em Ti. Tu és o nosso Senhor. Nós Te louvamos por isso. Senhor, toda autoridade está em Ti, todo poder está em Ti. O Senhor foi dado a nós. Queremos, Senhor, viver de um modo digno do nosso chamamento, do modo digno do Senhor. Ó Senhor Jesus, nossa esperança é essa, Senhor, é sermos tais pessoas. Ajuda-nos, Senhor, em Teu nome que nós oramos. Obrigado por cada homem aqui, que possam fazer diferença onde estão. Te louvamos, Senhor, desde os menores até os maiores, os mais velhos. O Senhor sempre tem um espaço para nós, na vida da igreja. Louvado seja o Teu nome. Aleluia! Amém.